Eu quero lembrar a vocês algo muito importante no ano. Através da distribuição eletrônica, no caso do diagrama de Linus Pauling, você tem condição de determinar, vocês já viram várias situações vinculadas aos átomos, correto? Então, através de Linus Pauling, você tem condição de determinar o elétron de maior nível energético. E através desse elemento, você sabe determinar qual é a família, qual é o grupo que ele pertence, porque os átomos têm uma classificação. Eles podem ser representativos de transição externa e transição interna. Mas como se verifica isso? Quando você faz Linus Pauling, né, diagrama de setinhas, o último a ser preenchido é o mais energético. E através desse último, através do subnível, você vai determinar o que ele é. Se terminar em S ou P, ele é representativo. Se terminar no subnível D, ele é de transição externa. E se terminar no subnível F, transição interna. Só que para que isso aconteça, você tem que saber manusear de forma correta o diagrama de Linus Pauling. Tá? Então tem que saber fazer, como já avisei para algumas vezes, faça ele num caderno, numa folha bem grande, a caneta bonitinho, para que você possa utilizar e reutilizar ele várias vezes. E se você fazer toda vez que você fazer um para trabalhar, é cansativo, né? E às vezes dispendioso até para você. Então faça uma vez só e fica melhor, ok? Então, na página de número 60, questão de número 1, atividades propostas, fala o seguinte: relativamente aos elementos A, B, C e D da tabela a seguir, é correto afirmar que ele coloca o elemento A, camada de valência 4s2 e 4p2. O elemento CB, 4s2 e 4p5. C, 1s1. D, 2s2. E me dá a camada de valência de cada um deles. E faz algumas perguntas com relação a isso. A primeira pergunta que ele faz: A e B pertencem à mesma família da tabela periódica? Logicamente que não. Some a quantidade de elétrons. No A, no caso, terminou em SP, você vai somar 10 unidades a mais. 2 mais 2, 4. 4 mais 10, 14. Então, a família é 14 ou 4A. O B, 2 mais 5, 7. Família 7 ou 17. Então, não são da mesma família. Não pertence a isso. Então, está errado. Próximo. C é um metal alcalino terroso. Reparem quantos elétrons C tem. Terminou só em S e tem um. Não. Terminou em S. Tem apenas um elétron. Família 1A. Ou família 1. São os metais alcalinos apenas. Estaria errado. No caso, se você observar um elétron, é o hidrogênio. Está até marcando aí. Próxima. Letra C. O elemento A pertence à família dos calcogênios. Calcogênios é a família 16 ou 6A. Se você observar 2 mais 2, 4. 4 é a família do carbono. Estaria errado. Letra D. O átomo B é um halogênio. Halogênio, ele tem que ser da família 17 ou 7A. Então, 2 mais 5, 7. 7 mais 10, que terminou em SP, 17. Ou seja, a opção D ela é correta. Então, você tem que observar tudo que se passa, tem que saber fazer o diagrama de Linus Pauling, tem que saber manusear também a tabela periódica
Sabia que existem grupos ou famílias e tem períodos. Tudo isso é importante. Ok? Questão de número 2. O subnível de maior energia de um átomo de certo elemento químico é 4, no caso que ele me deu, 4d5. Esse elemento é um metal. Aí o metal, aí tem várias opções. Primeira coisa, ele terminou em D, ele é de transição interna, transição. Mas que eu posso afirmar com relação a isso? 4d5. 4 quer dizer que ele pertence ao quarto período da tabela periódica. Então, lembrando que o número ao lado indica as camadas. O coeficiente do subnível, da letra, indica, no caso, a família ou o grupo. Então, aí, ele é de transição, no caso, transição externa e quarto período, quarta linha. Ok? Então, reparem que é bem simples até. Aí, se você quiser copiar, tem aí uma justificativa de alguns deles. Mas eu não sei se você vai querer copiar ou não. Tá? Terceira questão. Classifique os elementos apresentados pela configuração eletrônica 1, 2, 3 e 4 em representativo, transição interna ou externa. Indique qual grupo ele pertence. Aí está tranquilo. Primeiro ali, 1. Reparem o diagrama que me deu para você. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 4P6, 4S2. Repito, 4S1, desculpem, 4S1. Qual é o elemento mais externo que ele tem? 4S1. S1 terminou em S1, terminou em S. Ele é representativo. Um elétron, família 1. E se você querer saber, no caso, qual o período? Quarto período. Então, ele é representativo do grupo 1. Segundo, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 2P6, 4S2, 3D10. É isso mesmo? É. 3D10. Reparem que, no caso ali, o último elemento a ser colocado, se você observar, foi o 3D10. Então, terminou em D. Terminou em D, se você observar, ele é um elemento de transição externa. Tá? Do grupo 12 da tabela periódica. Terceiro, 1S2, 2P6, 2P2, quer dizer, e 2P6. Então, se você observe aí o terceiro elemento. Se você observar, ele é representativo, porque terminou, no caso, em S e P. SP quer dizer representativo. E, se você olhar SP, você vai somar, terminou em SP, você vai somar 10 unidades, sempre no caso dos elétrons. 2 mais 5, 7.
7 mais 10 é 17. É da família 7A ou 17. Algumas tabelas periódicas, um pouco antigas, trabalham as famílias As, que no caso é 1A, 2A, 3A, que é do boro, e assim por diante. Outros trabalham com 1, 2, 3, continuidade. Tá? E o último aqui para você, que 1S2, 2S2, 2P6, 3P6, 4S2, 3D1. 3D1. Então, D quer dizer o quê? Transição externa. Qual o grupo? 1. Grupo, no caso, transição externa, família, grupo 3. São as famílias, nós chamamos de famílias B. Ok? Então, quem quiser copiar a parte de explicação, copie bem rapidinho. A questão de número 4 fala o que para vocês? As configurações eletrônicas dos átomos neutros, os elementos X e Y, são elementos fictícios. No estado fundamental, são, respectivamente, dada a distribuição eletrônica de cada um deles. No caso, X, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Terminou no 5S2, olha bem. Então, no caso, eu posso afirmar que é quinto período, grupo 2. Isso é o X. Vamos olhar agora o Y. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D2. Opa, terminou em 4, terminou em D. No caso, ele é de transição externa. Ok? Então, vamos trabalhar agora em cima disso. É feita algumas afirmativas com relação a isso. A primeira delas. Ambos pertencem ao quinto período da tabela periódica. Como é que você vê qual é o período? Você olha para a maior camada que eu tenho. A maior camada que você tem em ambos os elementos, tanto em X como em Y, é a camada de número 5. Então, a camada de número 5, a maior camada, indica qual é o período dele. Então, quer dizer que ambos estão, sim, no quinto período. O último valor que você coloca no Linus Pauling quer dizer o nível de energia dele. Mas a maior camada é o maior número que eu tenho. Então, verdadeiro. A segunda afirmativa que ele me faz. X é um elemento de transição interna. Errado. Terminou no subnível S. Ele é representativo. Então, a segunda opção é falsa. Terceira. Y é metal de transição. Terminou no subnível mais externo D. D é de transição. Que pode ser interna ou externa, mas ele é de transição. Então, verdadeira. Quarta pergunta. Possui, respectivamente, número atômico 38 e 40. Também verdadeira. Mas como é que eu acho isso, então? Se você somar todos os elétrons acima dos subníveis, a soma de todos eles vai indicar qual é o número atômico desse elemento. Então, somando de X e de Y, deu 38 e 40. Então, verdadeiro. E a última opção. X pertence à família 4, Y à família 2. Não. É o inverso. É o contrário. X terminou em 4S2. Então, se terminou em S2, família 2. A família D, você vai sempre adicionar 2 unidades a mais no último nível mais energético. Terminou em 4D2. 2 mais 2, 4.
é do grupo 4. Então, aí ele inverteu os elementos. Então, é falso. Então, a opção correta aí é a letra D. No caso, 1, 3 e 4 são opções corretas. Agora, a questão de número 5. Entre as alternativas, indique aquela que contém afirmações exclusivamente corretas sobre os elementos de configurações eletrônicas apresentadas. Então, ele me dá 5 elementos, A, B, C, D e E, e faz algumas perguntas com relação a isso. Então, A, terminou em 3S1. 3S1 quer dizer o que para mim? Terceiro período, família 1. Guarda isso, hein? Do último elemento. B, terminou em 3S2, 3P6. Dali está o mesmo período, está o mesmo grupo. Então, no caso, segundo período, família 16 ou 6. Eu chamo de calcogênios. Agora, átomo C. Terminou em 4S2. Quarto período, grupo 2. Átomo D. Terminou em 3P6 e tem 3S2. Período 3, grupo 18. E o E. Terminou em 3P5. Mas tem 3S2 e 3P5. Tem o mesmo período ali. Então, terceiro período, grupo 17. Então, aí ele faz algumas afirmativas com relação a isso. Aí pergunta A. O elemento C é um gás nobre e B é um halogênio? Não. O elemento C, ele é um alcalino terroso. E o B, ele é o chamado calcogênio. 16 calcogênios. Está errado. Afirmativa B. Os elementos A e C situam-se, respectivamente, no terceiro e quarto período da tabela periódica. O elemento A, terceiro período. C no quarto. Opção correta. Então, a opção correta aí é na número 5, letra B. Vamos seguir, por favor. Eu quero comentar com vocês algumas propriedades, tá, que os elementos, no caso, os átomos, possuem, que elas são de muita importância, de muita valia, a nível de conhecimento científico, em relação à atomística. São eles: raio atômico, energia ou potencial de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade e eletropositividade. São alguns elementos, umas propriedades que todo átomo possui. Ok? Uma delas é o raio atômico. Só que o átomo é considerado como se fosse uma esfera, correto? Mas ela está em constante movimento. Então, ficaria difícil você pegar e tentar medir o raio de um átomo. Então, o que cientistas determinaram? Existe um momento em que os átomos se tocam em apenas um único lugar. Então, os cientistas calcularam que existe uma distância entre os centros desses átomos. Isso é feito em laboratório, é lógico. Uma distância. Então, os cientistas absorveram que o raio atômico ele é metade dessa distância. Que existe um momento em que esses átomos eles se tocam num ponto só. Com isso, os cientistas no laboratório conseguiram mensurar o raio atômico desses átomos. Mas como nós podemos determinar ou observar um raio atômico vinculado à nossa tabela periódica? O que eu falo é tabela periódica. Se você acompanhar no seu livro aí,
vai ter sempre um desenho, um esboço da tabela periódica. Então, existem algumas coisinhas, regrinhas, que eu quero que vocês marquem. Tá? Primeiro, em relação aos períodos. Como é que você verifica os átomos em relação ao período? Vocês devem saber que, do primeiro período até o sétimo período, o número atômico ele é crescente. Ele sai do menor em direção ao maior valor. Em relação ao período, olha bem, em um período, quanto maior for o número atômico, isso em período. Quanto maior for o número atômico, menor será o seu raio atômico. Isso em relação a um período. Em relação às linhas. Quanto maior for o período, menor será o raio atômico. Em relação às famílias, no caso, ou grupos, né? Quanto maior for o número atômico, maior será o raio atômico. Então, existe uma diferenciação do raio atômico em relação ao período, que são as linhas, e ao grupo, que são as famílias, são a parte vertical. E se você observar, como é que você vê isso na tabela periódica? Você vai olhar a tabela periódica, imagina a tabela periódica na sua frente. Você vai olhar sempre a tabela periódica, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, o valor que você encontrar ali, aquele valor é o valor de maior raio atômico da sua tabela periódica. Então, para você procurar na tabela periódica os átomos em relação ao raio atômico, você vai ter que observar o quê? Olhar como? De cima para baixo, da direita para a esquerda. E é assim que aumenta o tamanho dos raios atômicos. Ok? Depois, energia potencial ou de ionização. O que é isso? É a tendência que um átomo tem de perder elétrons. Essa energia potencial ou de ionização é que o poder que um átomo tem de perder elétrons. Existem átomos que perdem elétrons e átomos que ganham elétrons. Isso vem daqui a pouco nas ligações químicas. Alguns têm o poder de perder, outros de ganhar elétrons. Ok? E em relação à tabela periódica, como é que nós vemos isso? Olha bem ali. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. É assim que nós encontramos esses elementos.